Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar, mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar. Acredito na fé, na esperança e na caridade. Mesmo que a gente desista e procure outros caminhos, haverá sempre a cobrança, pois nunca estamos sozinhos, não podemos apagar. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, despertor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim expresse, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre. De palestra, nós vamos, na noite de hoje, agradecendo a presença de todos vocês que trouxeram a essa casa esse aquecimento, né? Esse calor humano, que todos nós precisamos fazer com que nós, essa luz que está interior, saia para fora. Pessoas que há muito não vinham, está aí aparecendo. Bem-vindo vocês que regressam, né? Que regressam ao nosso meio, possibilitando a noite de hoje fazer com que, abrilhantado pela nossa irmã Paula, né, Paula? Quer, por favor? Vamos no seu lugar. Mônica, vai dar pressa para nós, para a gente iniciar, dando a palavra à nossa oradora. Pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos sob a guarda de Jesus e dos bons espíritos que aqui trabalham nessa casa. Agradecemos por terem proporcionado esse ambiente favorável à palestra de hoje e pedimos que Deus abençoe a nossa querida irmã Paula na sua viagem de volta, nessas suas palavras desta noite, que nós possamos sair daqui colhendo as bênçãos dessa noite e principalmente praticando no nosso dia a dia, que com certeza lições muito importantes nós temos para aprender com essa nossa irmã que tem tanto a ensinar. Dessa forma nós damos início à nossa palestra. Que assim seja.
Possam fazer sentido na nossa vida, preencher as nossas necessidades, responder os nossos questionamentos. Afinal, é para isso que estamos aqui, não é? O título da palestra, Eu Quero, Eu Devo, Eu Posso, não é meu. O título dessa palestra é do Mário Sérgio Cortella. Então, o Cortella que faz essa pergunta, ele chama de tríade ética. Então, a tríade ética é aquilo que norteia as nossas... A ética, né? É aquilo que norteia as nossas vidas, as nossas escolhas. Então, ele fala que se tiver difícil, a gente pode fazer 3 perguntinhas, né? Eu quero, diante dos fatos. Eu devo, eu posso e eu adoro. Porque é simples, mas muito significativo. E o Cortella também, em uma das suas palestras, ele conta a seguinte passagem. Que ele fez uma das suas palestras. Mas correto é você estar na livraria ou pedir online, mas eu mesmo não posso vender por conta da nota fiscal. E até mesmo o meu registro, né? Quando eu faço palestras, não me permite a venda direta de livros. Aí ela olhou para ele e falou assim, você não pode dar um jeitinho? Aí ele olhou para ela e falou assim, você estava na minha palestra mesmo? Que ele havia acabado de falar de ética e comportamentos corretos. E ela acabou de pedir para Cortella ser um pouquinho corrupto. Ele falou assim, você estava na minha palestra mesmo? Eu achei tão significativa essa pequena passagem do Cortella, porque se assemelha a gente, né? Nós estamos aí vivenciando as nossas reencarnações e de vez em quando, mesmo diante dos ensinamentos, eu vou usar de vez em quando, tá gente? De vez em sempre foi no pretérito, né? E daí de vez em quando, mesmo diante dos ensinamentos, a gente dá aquela escorregadela, tipo essa moça que ouviu a palestra do Cortella, ouviu seus ensinamentos, mas não assimilou. Evita o crivo do julgamento dolorido. É assim, de forma absoluta. Nós somos transitórios, inclusive muitas das emoções e comportamentos que nós temos. O que tem que ser absoluto são os ensinamentos de Jesus só. Se na sua jornada da vida está escrito lá, eu era menos caridoso, me tornei mais caridoso. Significa que antes você dava com o dedinho assim, dava segurando pro rabo, né? Como diz Minas. Você dá um negócio meio que segurando pro rabo, não quer dar. Né? Então você passou a ser mais solícito com as pessoas, porque o caridoso não é só aquele que oferece o bem material, mas é o caridoso em afeto, não é? Às vezes as pessoas estão carentes de um abraço e você as abraça, as pessoas estão carentes de uma palavra que as levante das suas dificuldades e você foi lá e conversa com essa pessoa. Então você está entendendo a máxima da caridade, acionou o bip de Jesus, né? A benevolência, a indulgência, o perdão. E daí Haroldo diz o seguinte para nós. Nossa, maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso. Foi quando Jesus também estava distribuindo a função dos apóstolos, não é? E João, doce, queria ir aos gentios. E Jesus fala para ele, não vades aos gentios. Foi Paulo, ó, raçudo. Né? Não vades aos gentios. João não estava pronto, talvez não estivesse pronto emocionalmente para que ele pudesse ir lá. Olha o limite. Olha o limite. Então João queria. João podia. João podia? João não podia. Ele queria, mas ele não podia, ele não estava ainda fortalecido. Não é fortalecido na fé, mas enquanto espírito a ir adiante. Então, ante o nosso objetivo, o que nós estamos escolhendo? Não é? Jesus disse, recua um pouquinho. Quando Jesus recua, ele vai para as margens do Jordão, aonde João Batista batizava as pessoas. E ele fica ali um tempo. Jesus fica ali 2, 4 dias. Ele fica ali um tempo. Ou seja, quando nós batemos em retirada, a segunda lição para a gente precisa de tempo para pensar. Porque o ímpeto é o pior conselheiro para as nossas atitudes, nossos comportamentos. Através do ímpeto, nós nos comprometemos mais ainda, nos diz inclusive estudos da inteligência emocional. Entre o seu primeiro ímpeto e atitude, reflita. É Joana, falando que nós temos que sair do mundo da imaginação. Em meio àquele período sabático que Jesus estava tirando, ele recebe a notícia que Lázaro havia morrido. Quem manda essa notícia para ele é Marta. Marta, Maria e Lázaro eram um conjunto familiar pelo qual Jesus tinha apreço. Então, Lázaro havia morrido, segundo a informação que foi trazida a Jesus. E daí os discípulos já entenderam, senão Jesus agora vai lá, né? Jesus falou assim, agora não vou. A gente, Lázaro morreu, Jesus. Né? O que você vai ficar fazendo aí? Assistindo o último capítulo da série da Netflix que você gosta, que eu sei. Né? Então, levanta-te, Jesus, e vamos. Ele falou, agora não vou. Ou seja, terceira lição pra gente,
Até para nós ajudarmos as pessoas, existe o tempo certo. Até para nós ajudarmos as pessoas, existe o tempo certo. Aí eu olho Para que nós não sejamos Aí eu digo, Jesus. de dependência. Não é? Cada qual, gente, consegue carregar um peso de cruz diferente. Não é assim? Cada qual consegue carregar um peso de cruz diferente. Então, a hora que eu escuto algum tipo de história, eu falo, nossa, para esta pessoa é uma grande dificuldade. E se ela está me contando, o propósito tem. Será que é um compartilhamento? Será que é um aconselhamento? Será que é um ombro amigo? Será que é só ouvir? Né? Às vezes é só ouvir. Porque às vezes as pessoas vêm contar uma dificuldade, né, delas pra gente. A gente logo já fala, não, vivi uma coisa pior. Peraí que eu vou te contar. Pronto. Interrompa a pobre coitada, não deixa ela terminar, eu já jogo nela o meu saco de sal. Né? Isso não é caridade, isso é compartilhamento de dor. Então nós estamos sendo a todos os momentos atestados, nós estamos sendo convidados a vivermos experiências para nós fazermos escolhas mais felizes. Então nessa tríade do eu quero, eu devo e eu posso, não é? Como a nossa justiça é imperfeita, os amigos espirituais mesmo nos dizem, então nós temos que nos ater àquilo que para nós é considerado perfeito, que é a codificação, os livros de Chico, né, que nós não podemos deixar de fora. Porque nós sabemos que nós estamos sendo assistidos sempre ante ao nosso objetivo. Lembram-se que eu falei de 2 capítulos? O capítulo 41 se chama Na Senda, Emmanuel um termo, escabrosa. Na Senda Escabrosa. Você fala, caraca, né? Esse daí é Stranger Things, né? Demogorgon tá chegando. Não assistiram essa série? Tá com sede. Mas esse Demogorgon é um grande monstro, né? Então, quando ele fala senda escabrosa, você fala, gente, Ludmilla, tiro, porrada e bomba. Não precisava ter errado o hino, né? Mas tudo bem. Então, assim, tiro, porrada e bomba. Escabrosa. Mas o que eles falam? Nós estaremos sempre com vocês. Nós não estamos sozinhos. Os amigos espirituais nos dizem neste capítulo, estaremos sempre com vocês. Vocês não estarão à mercê, à deriva e sozinhos. Então, naqueles momentos das nossas escolhas, os amigos espirituais nos garantem o Evangelho e estão na nossa proximidade. Se soubéssemos quão amigos eles são de nós, jamais os tiraríamos da nossa presença. Vou repetir? Jamais os tiraríamos da nossa presença. Quem tira os amigos espirituais da nossa presença? A gente. São eles não. Mesmo quando a gente é tão mala, que eles falam, tá bom então, agora com você, irmão, eu tô aqui, ó. Chama que eu chego. Né? Então nós somos assistidos sempre. Tem como a gente dar errado? Nós somos um projeto errado? Não, gente. Né? Nós não somos um projeto errado. O retorno dele eu conto uma pataquada, não posso, né? Então nos conta essa história que nós estávamos ali numa floresta, né? Essa floresta estava tendo uma competição, tipo as competições Olimpíadas, eram Olimpíadas dos animaizinhos, né? E nós estávamos ali diante de uma prova de natação. E quem participaria dessa prova de natação eram os sapinhos. Gente, sapo é um bicho que nada bem, né? Já viu a perninha do bicho quando ele está na água? Né? Então, ele nada peito ali como ninguém. Flower eu acho que não, mas peito eles se viram. Então, os sapinhos ali preparados, né? Na linha de largada. E a população, gritando. Claro que tinha seus preferidos, né? Tinham aqueles que era a zebrinha do Fantástico, estava lá atrás, né? E os sapinhos ali, tal. Aí os preferidos já sabem, né? Os sapinhos estavam se achando, preparados para nadar. E tinha um sapinho que ele fez assim para a multidão. Porque estava todo mundo gritando, né? Ele viu o povo levantando os braços. Fez assim, a multidão. Ou seja, caridosamente, ele não era o preferido daquela população, né? E os sapinhos caíram na lagoa. E ó, dá-lhe nadar. Os preferidos, eles foram, gente, uma violência, foitos demais. Um pegou a perninha ali num junco, né? O outro engoliu água demais. E o outro sapinho, no ritmo dele ali, ó. Tranquilo, dando peito, né? Tava indo, e a multidão berrava e falava, desiste, desiste. Olha que povo, né? Não que se assemelhe a gente, nunca. Né? Então, desiste. O sapinho ia, tranquilamente. E os outros queriam viver, sabe, aquele banho que vai durar 30 dias, a alimentação de um dia que vai durar 10, eram eles, né? Fazer uma evolução a fórceps. E o sapinho, gente, que era a zebrinha,
conseguiu chegar do outro lado, saiu da lagoa, o coraçãozinho tum, batendo, cansado, colocou a perninha assim. E daí vieram fotógrafos, repórteres entrevistar, porque ele era a zebra que deu certo, né? Foi aquele que venceu ali as Olimpíadas. E, ele disse, e as pessoas perguntaram, né, mas o que fez com que você vencesse? Ele falou, a multidão. Aí a multidão calou-se, deve ter pensado, Sapinho é muito louco, né? Porque a gente estava aqui, desiste, né? Ele falou, a multidão. E daí o repórter falou assim, a multidão, mas como? Que eu olhava para eles. E lá no fundo, eu tenho um probleminha de audição, eu escutava, insiste. Então a gente é igual o Sapinho, sabe, gente? Então, insiste. Nós não estamos aqui para desistir. De vez em quando até, né, dar um passinho para trás, alongar, nos prepararmos, né? Você vai concorrer a uma Olimpíada? Preparo. Então as nossas reencarnações estão aqui nos dando este preparo espiritual para os nossos grandes enfrentamentos. Vamos lembrar que o Deus da pena de talião não existe, né? Do olho por olho, dente por dente. É o Deus da misericórdia, da amorosidade, do afeto. Muitos de nós, conforme o nosso desempenho na natação das nossas evoluções, ainda conseguirá ter as suas penas evolutivas abatidas misericordiosamente. Uma passagenzinha de Chico, Saturnino. Saturnino, num determinado momento da vida, perdeu o dedão. Né? Estava lá trabalhando no jardim e ele próprio deu conta de ceifar o seu dedão. E daí, médium que era, frequentando a casa espírita, ele ouviu dos amigos espirituais, Saturnino, regozije-se, era para você perder o braço. Então, Saturnino, naquela reencarnação, tinha feito tanta coisa boa, não é? Tinha ajudado tantas pessoas, que ele recebeu um abatimento. Então, quando você estiver nos seus maiores enfrentamentos, pensa, devo estar recebendo um descontinho de 20%. Né? Então, nós estamos sendo assistidos sempre. E diante da nossa jornada, o que eu posso desejar para todos é que Deus continue nos oportunizando chances de evoluirmos cada vez mais. Como nós falamos dentro da doutrina, que nós possamos ter olhos de ver os convites para o bem, ouvidos de ouvir os chamamentos para o bem. Que nós possamos, na nossa jornada, entender, acreditar e termos fé de que Jesus é o nosso pastor, como diria o Salmo 24. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele há de nos conduzir pelo vale das sombras e da morte. Será o refrigério das nossas almas. Nos fará dormir no regaço de verdes jardins. E com o seu cajado nos conduzirá para o bem. Diante disso, nós só temos um destino: darmos certo. Então que nós acreditemos nisso, ouçamos os nossos amigos espirituais, possamos nos deter frente às nossas escolhas, para que nós ganhemos esta consciência crística. Porque se assim nós o fizermos, não é só nós que nós estamos nos ajudando, mas inúmeras outras pessoas que olharão os nossos exemplos para ganhar o discernimento, para escolher melhor entre o querer, o dever e o poder. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que Ele seja sempre no meio de nós, nos nossos corações e sempre dilatando as nossas consciências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.